Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre anestesia e Covid-19, tá? Nessa aula a gente vai abordar alguns conceitos sobre quais são os testes e como deve ser feito o teste pré-operatório para cirurgias eletivas, né? Em pacientes que tiveram ou têm suspeito ou nesse contexto de pandemia de Covid-19. Vamos falar algumas informações importantes sobre o controle da infecção na anestesia, né? E também como vai fazer o transporte desses pacientes, né? Quais são os cuidados que devem ser realizados durante o transporte. Vamos falar sobre a técnica anestésica, quais são as considerações. Vamos dar aqui até um checklistzinho em relação à intubação endotraqueal, falar sobre até uma sugestão de como se deve proceder para realizar uma intubação endotraqueal de forma segura, tá? De forma que você não consiga, você não tenha a possibilidade, você tem a possibilidade de fazer uma intubação endotraqueal sem contaminação, tanto da equipe como a sua própria, né? Vou falar sobre alguns conceitos sobre vias aéreas na população pediátrica, falar sobre ventilação mecânica, uso do aparelho de anestesia como ventilador em terapia intensiva. Em alguns locais, pela ausência de unidade de terapia intensiva, o centro cirúrgico ou a sala cirúrgica tem sido utilizada para manter o tratamento e fazer o tratamento de pacientes com Covid-19. Então, foi publicado recentemente na Sociedade Brasileira de Anestesia alguns conceitos e algumas orientações. Na verdade, são mais cuidados que você deve ter quando for utilizar o aparelho de anestesia como ventilador. Por um bom tempo, né? Os pacientes se manterem entubados com o aparelho de anestesia. Alguns conceitos e cuidados em relação a desmame e extubação e ressuscitação cardiopulmonar, tá? Primeiramente, vamos falar que vamos ver que essa doença, que é o Covid-19, ela é uma doença muito grave. Esse artigo publicado no JAMA por Arendts e colaboradores, né, observou-se que quando se estudou 21 pacientes criticamente enfermos internados em UTI, 12% apresentou sim desconforto respiratório grave. Então, é uma prevalência muito importante em relação à gravidade dessa doença. Além disso, 14% precisou de drogas vasoativas e 8%, como ventilação de resgate, necessitou da ventilação prona, tá? Então, para isso, a gente tem que entender que é uma doença muito grave, ela precisa de muitos cuidados, né? E quando esse paciente for ser submetido a uma cirurgia eletiva, ele tem um potencial muito grande de piora da sua doença, né? No artigo publicado no eClinical Medicine, por lei colaboradores, como vocês estão vendo aí, os pacientes que mesmo assintomáticos foram submetidos a uma cirurgia eletiva, por exemplo, cirurgia de retirada de tireoide, né, uma tireoidectomia, uma cirurgia de correção de hérnia, eles tiveram um aumento importante em relação à morbimortalidade. 44,1% dos pacientes foram internados em UTI, pacientes assintomáticos, 20,5% de mortalidade. A média desses pacientes foi uma média de 55 anos, então você pode imaginar que esses pacientes já poderiam estar acumulando comorbidades, né? Então, quando a gente for nesse contexto de pandemia, a gente tem que entender que os pacientes que foram submetidos a cirurgias eletivas, a gente tem que ter o esclarecimento se esse paciente está tendo infecção ou não, né? Para isso, existem algumas sugestões. A ASA e esse próprio artigo aí sugere algumas recomendações. A ASA, que é a Sociedade Americana de Anestesia, ela elaborou algumas orientações e alguns questionários que a gente pode utilizar quando for fazer o teste pré-operatório para cirurgia eletiva. Então, se o paciente tem suspeita, se o paciente tem a doença confirmada ou está um sintomático respiratório, ou já teve a doença sabidamente e ainda pode estar transmitindo essa doença, transmitindo o vírus, você deve suspender a cirurgia. Então, já sabe que não se deve fazer cirurgia em pacientes suspeitos, confirmados, porque se você fizer a cirurgia, se o paciente tiver com a doença, mesmo assintomático, ele aumenta muito a mortalidade. Então, todos os pacientes que foram ser submetidos à cirurgia nesse período devem ser interrogados a sintomas em relação a sintomas respiratórios. Quais sintomas? Febre, tosse,
dispneia, mialgia, né? Odinofagia, dor de garganta, perda do olfato, anosmia, perda do paladar. Então, esses pacientes precisam ser interrogados ativamente, principalmente ou na véspera ou propriamente no dia de cirurgia, para que a gente não faça cirurgia nesse paciente com doença, tá? Mesmo você fazendo um interrogatório sintomatológico no pré-operatório, existe uma grande chance de ser falso negativo, o paciente ter a doença, né, e não ter nenhum sintoma respiratório, algum sintoma desse questionário. Então, os cuidados com EPI, equipamentos de proteção individual, devem ser mantidos, principalmente nos procedimentos que vão gerar aerossóis, né? Então, você vai fazer uma intubação endotraqueal, você vai precisar utilizar todos os equipamentos de proteção individual, tem que ser mantido. Não tem nenhum sintoma, mesmo assim use o seu EPI, tá? Então, é uma recomendação do CDC, da ASA. A ASA ela tem um site, a Sociedade Americana de Anestesia tem um site com perguntas e respostas bem interessantes sobre Covid-19, juntamente com a Fundação APSF, que eles têm se unido e têm feito publicações a respeito do Covid, né? Então vocês podem acessar, grande parte da aula eu me baseei de informações a partir dessas fontes. A ASA, a PSF, CDC, tá? Então, ela recomenda que se for fazer uma cirurgia eletiva, você faça o teste para o Covid-19 antes do agendamento da cirurgia, tá? Se esse paciente estiver confirmado ou suspeito, você adia até que o mesmo esteja assintomático e você tem que marcar essa cirurgia com tempo suficiente para que ele não esteja mais transmitindo a doença, né? Como é que eu posso fazer isso, né? Então, você tem a recomendação de fazer o teste. Então, se o paciente fizer, de preferência, 2 testes negativos com intervalo de 24 horas em relação à presença de partículas virais, do PCR, né? De partículas do vírus em suave. Então, se você fizer 2 exames com intervalos de 24 horas e eles estando negativos, você estaria autorizado a fazer a sua cirurgia eletiva, tá bom? Em relação ao profissional de saúde, então é bom até falar que essa é uma publicação que foi feita pela Sociedade Brasileira de Anestesia, SBA, junto com várias outras instituições, inclusive o Colégio Brasileiro de Cirurgia. Como vocês podem ver aqui, é uma publicação eletrônica, onde existe uma estratégia para orientar o retorno da atividade dos profissionais de saúde. Os profissionais de saúde, a gente tem tido muitos afastamentos em relação a infecção por essa doença. Os pacientes têm sido acometidos por Covid-19 e estão se afastando. Então, como é que a gente pode orientar os profissionais e, de forma semelhante, a gente estender esse raciocínio para os pacientes? Então, se o profissional já teve a doença, a gente tem 2 estratégias para ele retornar à atividade, né? Então, vamos lá, baseada no teste e baseada só na anamnese. Então, baseada no teste, o paciente tem que ficar o quê? Tem que estar sem febre, certo? Claro que sem uso de dipirona, paracetamol, não pode estar usando nenhum anti-inflamatório nem antitérmico para isso. Então, o paciente tem que ter resolvido a sua febre, tenha tido melhora dos sintomas respiratórios, né, como tosse, falta de ar. Então, o paciente deve ter melhoras o resultado de pelo menos um ensaio molecular para Covid-19 em amostra de swab negativa, tá certo? CDC recomenda 2 com intervalo de 24 horas. Aqui, para profissionais de saúde, essa nova publicação recomenda pelo menos um negativo. Então, esse paciente estaria autorizado a retornar às atividades, tá? Se a gente acredita que em alguns locais a disponibilidade de exames não é tão fácil, né, devido à demanda, então a gente pode entender que existe uma estratégia também que não é baseada no teste. Então, do lado direito você pode observar que em cima de um interrogatório sintomatológico. Então, um profissional que ficou ausente do trabalho, né, ele pode retornar às atividades até que pelo menos 3 dias sem febre, tá? Sem utilizar medicações, né? Então, 3 dias de resolução da febre, tenha ocorrido melhora dos sintomas respiratórios e 14 dias desde que os sintomas apareceram pela primeira vez, tá? O CDC, em relação aos pacientes, ele bota 7 dias, mas aqui eu acredito que é mais seguro você esperar pelo menos 14 dias
da resolução da doença, né? Da aparecer os sintomas, 14 dias depois você estaria já apto, sem necessidade de um teste, né? Uma estratégia não baseada em teste para retornar às suas atividades, tá? Então, eles sugeriram também em relação às cirurgias esse algoritmo. Então, vocês podem observar, por exemplo, se for uma cirurgia de emergência, lembrando que esse paciente vai ser submetido à intubação, vai acessar o trato respiratório até o trato intestinal, pode ter uma liberação de aerosóis e facilitar a contaminação de toda a equipe, você vai ter que ter os cuidados de gotícula e usar a máscara N95. Cirurgia de emergência tem que fazer. Não estou falando se o paciente tem ou não sei se o paciente tem ou não Covid-19, certo? É uma cirurgia de emergência no contexto atual, todos os profissionais vão precisar fazer o cuidado com as gotículas e usar a máscara N95. A gente vai falar mais posteriormente, tá? Agora, se é uma cirurgia eletiva, né? É uma cirurgia de urgência ou uma cirurgia eletiva essencial, precisa ser feita, tá? A gente vai ver aí, ó, do lado esquerdo, se for um procedimento de alto risco para contaminação, como por exemplo, vai acessar o trato respiratório, vai acessar o trato digestivo, incluindo procedimentos endoscópicos. A endoscopia também libera muito aerosol, certo? Você vai fazer aquela triagem de sintomas, perguntar se o paciente tem febre, se tem odinofagia, anosmia, dispneia, tosse, nos últimos 14 dias, tá? Se for positivo, a gente tem que pensar em adiar a cirurgia. Na cirurgia eletiva, vamos adiar. Ah, é urgência, você vai ter que avaliar isso, certo? Ah, não é possível adiar a cirurgia, vamos fazer o PCR. Vamos fazer o exame RT-PCR para ver, colher o suor para ver se o paciente tem coronavírus ou não, Covid-19. Se for positivo, certo? A gente vê que existe um risco muito elevado de contaminação da equipe e até piora do paciente, então você tem que conversar com toda a equipe cirúrgica, conversar com o hospital, conversar com as chefias para saber se realmente vai fazer a cirurgia ou não, tá? Estamos falando de cirurgia de urgência. Se for um eletivo, você pode considerar adiar a cirurgia, né? Se for negativo, você colheu o exame, foi negativo, então você vai ter o risco padrão, né? Que esse paciente ele não tem esse coronavírus, né? Porque colheu o exame deu negativo, você vai seguir com os cuidados cirúrgicos habituais, tá? Se essa cirurgia, lá em cima de novo, cirurgia eletiva, cirurgia de urgência eletiva essencial, lá direito, ó, procedimento de baixo risco, tá certo? Então, é um procedimento que vai liberar pouco aerosol, certo? Uma cirurgia de pele, uma retirada, cirurgias que não vão acessar o trato intestinal nem o trato respiratório, você vai fazer a triagem de sintomas, tá? Se for triagem positiva, você vai considerar adiar a cirurgia. Se não for possível, vai fazer o exame de PCR, como tá vendo, certo? Se for negativo, risco padrão, positivo, risco elevado, vai conversar com toda a equipe, com o paciente e avaliar se realmente vai prosseguir a cirurgia. Se for uma triagem de sintomas negativos, seguir o risco padrão. Então, sempre que possível, triagem, sempre que possível, adiar a cirurgia, né? Não tem como adiar, vamos fazer a cirurgia, ok. Então, triagem de sintomas. Triagem de sintomas positiva, tenta adiar a cirurgia. Não é possível. Vamos fazer o exame RT-PCR e conversar com o paciente, com a equipe, para ver se realmente vai ser necessário fazer a cirurgia desse paciente, tá? Então, vamos falar sobre o consolo. Então, decidiu fazer a cirurgia, o paciente precisa da cirurgia, uma cirurgia de urgência, uma cirurgia emergente, uma cirurgia eletiva essencial, como a gente pode citar, como doenças oncológicas, cirurgias cardíacas. Então, você vai ter que realizar essa cirurgia. Então, como proceder o controle de infecção durante o procedimento anestésico, tá? Primeira coisa, higiene das mãos, tá certo? Posso fazer a higiene como? Com água e sabão, né? Que é o mais aconselhável. Chegou antes de começar a cirurgia, já lava, escova as mãos, tá certo? Ou álcool gel. O álcool gel é mais prático dentro da sala cirúrgica, porque você não vai precisar de água, o álcool gel vai estar disponível. Lembrando que ele para ter o seu máximo de ação, o álcool ele precisa em torno de 20 segundos. Quando que eu vou lavar as mãos? Pessoal, sempre que possível. Antes de colocar a API, vai lavar as mãos. Depois que tirar as luvas, vai passar o álcool. Antes de tocar no paciente, qualquer momento, antes de tocar no paciente, porque você pode estar transmitindo também para o paciente, colocar álcool gel. E antes de tocar nos equipamentos de anestesia, também álcool gel. Então, o álcool gel tem que estar dentro da sala, certo? Recomendação da ASA, dentro da sala, o tempo disponível para o anestesista, para toda a equipe.
Então já foram feitos estudos, no caso desses dois estudos aí, publicados por Matava e colaboradores, no Jornal Canadense de Anestesia e no New England também, por Canelli e colaboradores, eles verificaram que durante a intubação, olha aqui, ó, viram a quantidade de gotículas de aerosol que podem cair em cima, tanto do paciente, ao redor do paciente, como nos profissionais de saúde. Então, pessoal, é uma doença grave, uma doença de alta transmissão, contágio muito fácil, então a gente tem que se cuidar bem, é um risco de exposição muito alto fazer uma anestesia, fazer uma intubação endotraqueal nesses pacientes, então a gente tem que tomar cuidado e usar os EPIs. E para isso, o CDC, nesse site aqui embaixo, ó, cdc.gov/coronavírus, ele tem publicado orientações em relação a como proceder em relação ao uso de EPIs, equipamentos de proteção individual. Então vamos lá, você tem usar o face shield, tá certo? Essa máscara facial aí, certo? O óculos, aqueles óculos de proteção, tá bom? Usar máscara, certo? N95, a gente vai detalhar alguns aspectos em relação aos tipos de máscara posteriormente, certo? Vamos usar luvas, tá? Capote impermeável e de preferência calçados fechados. Nessa figurinha do CDC, você está vendo aí a preferência do uso e uma alternativa aceitável. Mas a gente tem que entender o seguinte, que você viu aquele estudo passado, né? Deixa eu voltar aqui o slide. Existe uma grande liberação de gotículas, então essas gotículas e esses aerosóis podem ficar no seu pescoço. Então aqui ele não fala, mas é interessante que o seu pescoço também esteja coberto, tá bom? Além disso, né, o gorro, tá bom? O gorro na cabeça, de preferência 2, porque vai facilitar quando você estiver fazendo a sua desparamentação. Coloca o primeiro gorro, né? Depois o face shield, depois o segundo gorro, então isso pode facilitar na hora da sua desparamentação e ter uma contaminação. Então mesmo temos que ter cuidado durante a paramentação e a desparamentação, tá? Em relação ao tipo de avental, né? Qual o capote aí, o avental impermeável que você tem que usar? Vai ser um capote impermeável. Nessa publicação da Sociedade Brasileira de Anestesia, inclusive eu peguei algumas referências de lá, que é o Coronavírus e Anestesiologista, publicada aqui a 4ª edição já, ela tem algumas orientações em relação aos EPIs. Então, ele fala que se o paciente está assintomático, estamos fazendo anestesia, o paciente é assintomático, você vai usar as medidas de precaução padrão, certo? No caso de contato de gotículas, vai usar máscara cirúrgica, 2 pares de luvas, avental não estéril com gramatura mínima de pelo menos 30 gramas, certo? Protetor facial e óculos de proteção ou óculos de proteção, tá? Então, só lembrando que a gramatura mínima é em torno de 30 gramas por metro quadrado, tá certo? Então, isso tem que estar bem estabelecido pela comissão do hospital. No UOL, né, Hospital Universal Onofre Lopes, a gente teve um curso de paramentação e desparamentação, as meninas bem preparadas orientaram uma gramatura mínima de 30, né, e procedimentos com maior liberação de gotículas com gramatura de 50, tá? Então, além disso, quando for realizar a intubação endotraqueal, existem algumas barreiras de proteção que são confeccionadas ou foram confeccionadas para auxiliar na sua proteção, né? Essa aqui é uma foto de Rafael Orlandin, lá no Hospital Geral de Brejo Santo, ele cedeu essa foto, que foi um equipamento que eles confeccionaram lá para fazer intubação e extubação desses pacientes. Podem ser feitas caixas de acrílico, cortinas com plásticos, né? No caso ele fez aqui com canos, né? E botou uma cortina de plástico suspensa por essa armação, tá? Vai dar uma boa mobilidade para você colocar as mãos por dentro aqui e evitar que esse paciente durante a intubação ele tussa, libere gotículas que possam contaminar os pacientes, tá certo? Então existem vários protótipos, cada hospital tem feito da sua melhor forma, tem procurado se proteger cada vez mais, porém nenhum ainda foi avaliado pela Anvisa, nem pela FDA americana, então são só protótipos, tá certo? Quais são os requisitos básicos você que vai estar fazendo ou pretende fazer o seu próprio barreira de proteção? Tem que ter uma facilidade de visualização, de limpeza também, certo?
tem que ser ergonômico para o profissional e ele também tem a facilidade de remoção em situações de emergência. Imagine o paciente vomitou, teve alguma complicação respiratória, você vai precisar retirar isso que possa estar atrapalhando a sua técnica anestésica durante a intubação, tá? Então, lá no a gente teve um curso de paramentação e desparamentação, o Júnior ensinou bem direitinho. Então, a primeira coisa que você pode fazer, lavou as mãos, tá bom? Botou o capote, amarrou atrás, você pode ter uma pessoa que possa lhe amarrar e fixar os capotes atrás. De preferência, não coloca o laço na frente, certo? Então, não dá a volta e amarra na frente, porque essa parte vai ficar contaminada. Então, deixa todo atrás, o laço atrás, para não ter problema. Segundo passo, botar a máscara, no caso é uma máscara cirúrgica ou N95, né? Então botou aí a máscara, por exemplo, a N95, amarrou a entrada em cima, deixa ela bem fixa no nariz. Se você quiser botar até, quem usa óculos, né, de grau, pode botar um esparadrapo ou um micropore aqui para evitar que o ar entre por debaixo do óculos e fique embaçando o óculos, tá certo? Deixa ele bem fixo, bem vedado. Não usar barbas, porque dificulta a vedação da N95 e as gotículas podem entrar pelo lado, tá? Coloca o face shield, coloca o gorro, aí nessa hora pode botar o gorro, face shield e outro gorro por cima e colocar de preferência 2 luvas. Estou recomendando 2 luvas porque durante a intubação a gente vai precisar retirar as luvas para, por exemplo, para guardar alguns materiais. Então, para a intubação, eu recomendo colocar 2 luvas, tá? Cuidado importante na desparamentação, certo? Então, a primeira coisa que vai fazer é tirar as luvas. Tirou as luvas, tá bom? Vamos tirar as luvas. Lava as mãos, tira a luva, lava as mãos. E aí você vai manipular o seu capote e, no caso, o seu óculos ou face shield, tá? Você vai tirar aqui o gorro, tirou o face shield, deixa no espurro, ou você vai fazer mesmo a sua própria limpeza. Quando for tirar, desamarra primeiro embaixo com as mãos, ó, depois desamarra em cima e tenta tirar o capote da forma que ele está falando, sem balançar muito o capote, descendo o capote para baixo, para evitar que essas gotículas subam e você seja contaminado. Não tira a máscara ainda. A última coisa a ser tirada é a máscara, no final, tá bom? Descarta o capote e a máscara. Tem até um videozinho nesse site aí da CDC, quem quiser pode depois procurar esse link, tem um videozinho explicando toda essa paramentação e desparamentação. E a máscara cirúrgica, você pega o elástico que está embaixo, bota para cima, tira os dois de cima, como a máscara, de forma que ela venha para baixo. Você não tira a máscara para cima, você sempre tira a máscara para baixo, para evitar que dispersem também as gotículas contaminadas, tá bom? Então, se você for fazer uma cirurgia em um procedimento que não vai gerar aerosol, então, assim, todo procedimento o paciente pode precisar ser entubado, né? Mas você acredita que esse não vai gerar aerosol, tá certo? Então, qual é a recomendação do CDC? O Centro de Controle de Doenças lá dos Estados Unidos, americano, né? Então, são as mesmas precauções de contato e usos de EPI, tá? Se for um procedimento que sabidamente não vai gerar aerosol, então você pode não usar a N95, pode usar um uso de máscara cirúrgica aceitável devido ao racionamento e escassez de EPIs no mundo todo, né? A gente está observando isso, tá bom? Então, se vai gerar aerosol, N95, todos os profissionais, certo? Se não for, vai ser máscara cirúrgica, tá? Como é que eu vou fazer agora a proteção dos equipamentos de anestesia, tá certo? Então, quando o paciente vai ser submetido a essa cirurgia, a gente precisa o quê? Manter a sala mais vazio possível. Então, nada dentro da sala, por exemplo, celular, tira tudo da sala, não deixa o celular dentro da sala, tá certo? Tira todas as medicações, todos os materiais, esses materiais vão ficar do lado de fora da sala, com um profissional, uma circulante, uma técnica de enfermagem do lado de fora, fazendo a entrega desses materiais, tá? Então, vai ser tudo sob demanda. Então, eu preciso, sei lá, de um Propofol, ela vai trazer o Propofol. Preciso de 3 seringas, 3 seringas. Então, o que entra na sala vai ser considerado contaminado. Então, deixa a sala bem vazia. Então, manter dentro da sala cirúrgica apenas os equipamentos essenciais. Os equipamentos necessários devem ser imediatamente lá de fora, certo? Ok. Temos que usar filtros. Vou falar um pouquinho sobre filtros para vocês, tá certo? Mas a gente tem que ter um filtro que consiga
evitar a passagem dos vírus e de bactérias também possíveis, né? Mas evitar principalmente a passagem do vírus, do coronavírus, certo? A gente vai botar esse filtro próximo ao paciente, imediatamente depois do Y. Então tá o Y, paciente, filtro Y. Então vai estar esse filtro lá para impedir que haja troca, contaminação da equipe cirúrgica. Esses filtros, o HMEF, ele consegue ter uma barreira de 99,9% desses pacientes. E para proteger o aparelho de anestesia, a gente vai botar um filtro que a gente chama de EPA, que a gente vai falar posteriormente, no ramo expiratório. Então, o filtro HMEF é para proteger a equipe, no caso, o paciente, né? E o filtro no ramo expiratório é para proteger que alguma partícula viral entre dentro do aparelho de anestesia, tá certo? Para proteção ainda, a gente precisa fazer o quê? Tentar usar um fluxo de gases frescos baixo, mínimo, né? Em torno de 1 a 2 litros por minuto para preservar a umidade, certo? Esses filtros, eles são trocadores de calor e de umidade, né? E sempre que possível, vou descartar os filtros. Quais filtros? Tudo do paciente, o HMEF, a gente vai trocar sempre que for possível, né? Não vamos poder aproveitar de um paciente para o outro, né? Mas o filtro do ramo expiratório, ele pode ser mantido no aparelho entre um paciente e outro, até porque ele não entra em contato com o paciente, é um filtro para proteger o aparelho de anestesia, tá certo? Então tá aqui uma foto aqui mostrando de forma simplificada, né? O Y, aqui seria o tubo, a traqueazinha entrando no paciente, o tubo, né? E o filtro HMEF, ele consegue remover em torno de 99,99% das partículas, tá certo? E aqui é o ramo inspiratório, aqui é o ramo expiratório. Aqui a gente vai botar outro filtro viral, o EPA, certo? Para proteger o aparelho de anestesia, para que o aparelho de anestesia também não fique contaminado e quando outro paciente for ser submetido à cirurgia, seja contaminado também por coronavírus, tá? Se o paciente é um paciente neonatal, um paciente recém-nascido, um RN, ou até um pretermo, um peso baixo, abaixo de 2,5 kg, são pacientes que não suportam um aumento considerável, até um filtro, mesmo ele sendo pediátrico, esses filtros, eles aumentam o espaço morto. Então, se esse paciente não conseguir suportar, for um paciente muito pequeno, recém-nascidos, por exemplo, você não deve colocar esse filtro, porque vai aumentar o espaço morto. Então, você pode deixar o filtro no ramo inspiratório, tá certo? Então, pacientes neonatais, você coloca aqui um filtro no ramo inspiratório e outro filtro aqui no ramo expiratório, tá bom? Um para proteger o paciente e outro para proteger aqui o aparelho, né? Deixar todas as conectões fechadinhas, né? E esse aqui é o filtro do capnógrafo, que também a gente vai falar, que é a linha que vai colher a amostra de gases, analisar os gases e o capnógrafo, tá? Então, falando desses filtros, nós temos 3 filtros. O filtro, ele pode ser chamado de HME, que é Heat and Moisture Exchanger, que ele vai ser um trocador de calor e umidade, certo? Ele pode ou não conter o filtro. Quando ele tem filtro é HMEF, tá certo? Então esse HME ele é só trocador de calor e umidade. O HMEF, a diferença é que ele tem um filtro, que é o que deve ser utilizado. Então devemos utilizar o HMEF. O filtro EPA, ele vai fazer essa filtragem de ar com alta eficiência, então ele vai proteger o equipamento. Esse filtro EPA a gente coloca no ramo expiratório, aqui a gente vai colocar esse filtro aqui próximo ao paciente, tá? Em relação aos tipos de filtros e umidificadores, a gente tem 2 tipos, né? Temos aquele filtro que é o hidrofóbico, que é aquele filtro grandão, tá certo? É um filtro de cerâmica, tem uma superfície dentro que é uma resina hidrofóbica, que a propriedade principal dele é filtrar bactérias, certo? E temos o filtro que a gente classifica como filtro higroscópico, ou seja, que ele gosta de água, né? Ele é uma membrana de polipropileno, certo? E a superfície de condensação tem um papel impregnado de cloreto de cálcio e vai fazer a sua propriedade principal, a umidificação de inspiração.
E hoje nós temos os filtros mistos, que no caso é o HMEF. A gente considera ele como sendo um filtro misto. Ele tem uma característica hidrofóbica e hidrofílica, higroscópica, né? E além disso ele faz a filtragem, ele tem um filtro que impede a passagem de bactérias e vírus, tá certo? Então esse é o principal filtro que a gente precisa utilizar, que é o próximo ao paciente. Não pode ser colocado o filtro HME, tem que ser o HME-F que possui o filtro contra os vírus, para a gente ter uma possibilidade aí de 99,9%. Mas como é que esses filtros conseguem umedecer? Como é que deixa a água, o ar que entra dentro dos pacientes mais úmido? É porque é o seguinte, ele retém a água da expiração do paciente. Então o paciente, toda a expiração, ela elimina partículas de água. Então essa água ela não vai voltar para o aparelho de anestesia, ela vai ficar no filtro. Então você vai ver que aqui nesse filtro, ó, por aqui, né, o paciente vai estar eliminando o ar aqui, né? Então aqui vai ficar acumulado, vai ficar tudo molhadinho com água. Então essa própria água, quando o ar for entrar no paciente, o ar ele é umidificado por essa própria água. Então a água da expiração é utilizada para umidificar a água da inspiração, certo? Não é aconselhado nesses pacientes coronavírus a gente usar o método de umidificação ativa, que é quando aquele ventilador ele tem o reservatório com água para fazer a umidificação ativa. Não, a gente vai fazer a umidificação passiva. Como é que eu faço a umidificação passiva do ar? É utilizando esses filtros, tá bom? Em relação aos capnógrafos e analisadores de gases. Em relação ao capnógrafo, se fosse possível usar só o capnógrafo, né, a gente daria preferência para o mainstream, que é aquele que você não tem a aspiração dos gases, certo? Sendo que para analisar o gás, a gente precisa ter uma aspiração de um pouco desse ar que está sendo circulado, né, no paciente para avaliar, por exemplo, o sevoflurano, o anestésico inalatório e também o gás carbônico. Então, de preferência mainstream, mas quando você vai analisar os gases, você vai precisar do sistema de aspiração, que é o side stream, tá? Cada aparelho, a gente tem que entender o seguinte, esse ar que é retirado da ventilação para ser analisado, a concentração dos gases, ele vai ter que, ou ele pode retornar para o paciente, para a respiração do paciente, para o sistema respiratório, tá certo? Circuito respiratório, ele vai ser eliminado para o ambiente. Então você tem que observar se o seu aparelho de anestesia, o que está acontecendo com esse ar do analisador de gases, tá bom? Por exemplo, eu vou falar aqui de duas marcas que são bem utilizadas e bem populares, que é o Drager e a GE. O Drager, um aparelho muito comum e muito popular, devido ao seu preço, facilidade de uso, é o Fabius. A gente pode observar que ele não retorna ao circuito, esse ar é jogado no ambiente, então a gente tem que ter um cuidado especial. Não adianta você estar fechando todo o circuito respiratório, as traqueias, se o analisador de gás está jogando no ar para o ambiente. E o GE também, o GE que é um aparelho muito popular, né? Um dos mais populares, ou acho que talvez um dos mais comuns, é o CarStation, né? 600, e ele também joga o retorno desse ar, ele é jogado no ambiente. Então, como é que eu posso fazer para evitar que esse ar esteja contaminando a sala com gotículas de coronavírus? A gente poderia botar um filtro no analisador de gases. Qual filtro? Poderia usar aquele filtro que é utilizado no catéter de peridural. O filtro ele consegue remover, não é 99,9% das partículas, mas ele consegue ser útil nesse aspecto. Então, uma alternativa é colocar o filtro da peridural no sistema de do analisador de gases e capnógrafo, para evitar que esse gás, esse ar que está vindo da respiração, seja liberado no ambiente com partículas do coronavírus, tá bom? Outro cuidado que a gente precisa ter dentro da sala cirúrgica em relação aos equipamentos é deixar eles bem embalados aí, né? Você está vendo os pacientes, você pode passar papel filme, botar um saco, isso é uma foto aí que eu peguei do UpToDate. Então, isso depois de terminar a cirurgia vai retirar todos esses plásticos, né? Vai fazer a limpeza dos pacientes, a limpeza do aparelho de anestesia e depois passar novamente depois de limpo, tá bom? Como é que eu vou fazer a descontaminação do aparelho da anestesia? Uma vez que é utilizado o aparelho de anestesia, ele vai precisar ser descontaminado. Então, primeira coisa, a gente tem que procurar usar materiais descartáveis, certo? Quais são os materiais descartáveis? Traqueias,
lâminas de vídeo laringoscópio, tá certo? Bolsas de reservatórios, o que for possível de usar descartável, a gente vai usar descartável. Sempre deixar lixo aberto, certo? Dentro da sala, para você não perder tempo, às vezes, tentando abrir o lixo ou procurando. Cadê o lixo na sala? Não. Então, o lixo tem que estar ao seu lado, aberto, para você jogar rapidamente, certo? Ou sacos plásticos, de preferência com zíper, uma recomendação da PSF, essa fundação, que ela recomenda sacos com zíper. Então, você joga lá o tubo, jogou a lâmina, fecha com zíper para diminuir o risco de contaminação da sala, tá certo? Não há, vamos lá, calçodada. Não há necessidade de troca entre um paciente ou outro do absorvedor de gás carbônico, a calçodada, certo? Não há necessidade. Por que não há? Porque a calçodada, ela já é protegida pelos filtros, você vai ter que usar aquele filtro EPA lá no ramo expiratório, então você já está protegendo o aparelho de partículas virais. Você está usando o filtro no paciente, 99,9% ali do filtro HMEF já está protegendo. Vou aumentar essa eficiência com o filtro no ramo expiratório, então vou impedir a contaminação do aparelho de anestesia. Porém, sabe-se que a calçodada ela é um ambiente altamente alcalino e provavelmente viricida. Então, não há necessidade de trocar a calçodada entre um paciente e outro, tá certo? Se por acaso esqueceu ou teve algum problema, não usou o filtro no ramo expiratório, teve alguma suspeita de contaminação de componentes internos do aparelho de anestesia, você vai ter que consultar o fabricante, tá? Por exemplo, a Drag e a Mindray, né? Ela recomenda deixar o aparelho em torno de 21 a 28 dias, certo? E depois que passar dessa quarentena, o aparelho você vai ter que usar um filtro inspiratório para evitar que esse aparelho seja uma fonte de contaminação para pacientes que não tinham coronavírus, tá certo? No começo da epidemia, a gente observou que as máscaras N95, os equipamentos de proteção individual no geral, eles não eram liberados para todos os profissionais, até por causa do racionamento. Então, os profissionais faziam intubação e depois os outros profissionais entrariam na sequência. Mas para isso acontecer de uma forma segura, teria que acontecer a pausa pós-aerossol. Então, nesse trabalho de Valdo e colaboradores, eles observaram que os aerosóis poderiam permanecer em torno de até 28 minutos ainda após a intubação. Isso considerando uma fonte única de liberação de aerosóis, no caso, a intubação, né? Então, se só o profissional da intubação usasse N95 e os outros usassem máscara cirúrgica, eles teriam que esperar 28 minutos para poder entrar na sala. Então, a recomendação é N95 para todo mundo. Assim você consegue permanecer na sala, né, durante a intubação, mas não é o indicado, é ficar do lado de fora mesmo e depois de realizada a intubação, os outros profissionais entrarem, tá? Depois você vai fazer a descontaminação da sala cirúrgica. O uso de radiação ultravioleta C tem se mostrado bastante promissor e eficaz aí no combate nesse potencial aí viricida dessa radiação. Além disso, o peróxido de hidrogênio para vetar e os outros descontaminantes que são utilizados, não vou falar nomes comerciais, mas a limpeza da sala padrão que deve ser feita, tá? Muito cuidado devem ter com esses profissionais, que são responsáveis pela limpeza. Eles têm que usar todos os equipamentos de proteção individual, né, que recomendamos, N95, capote estéreo, face shield, óculos se possível, certo? Para fazer isso. E depois de retirados, tem que fazer a desparamentação, vai tomar um banho lá no vestiário, tá certo? E procura não tocar em nada. Por quê? Porque esse trabalho aqui, ONG e colaboradores, publicado no JAMA, observou aqui, ó, eles fizeram aqui uma pesquisa de partículas virais e observaram nas portas, no corredor, no chão, na pia, certo? Então, assim, ele ressalta dizendo que, assim, não é que essa quantidade ou essas partículas são partículas potencialmente que possam causar infecções aos profissionais de saúde, mas foram encontrados, sim, restos de partículas virais em vários locais
do ambiente cirúrgico. Então, muito cuidado após a descontaminação da sala cirúrgica desses profissionais, tá? E controle de infecção no transporte. Então, quando a gente vai fazer o controle de infecção durante o transporte do paciente, todos os pacientes, quando entrarem no hospital, já tem que usar uma máscara cirúrgica. Pessoal, não vamos usar aquelas máscaras de pano não, que o paciente vem de casa. Aquela máscara de pano é para usar no meio da rua. Entrou no hospital, dê uma máscara cirúrgica ao paciente. Tem que observar se essa máscara cirúrgica ainda está com o seu poder de barreira, né? Até 3 horas ela tem o seu poder máximo de barreira, ou se tiver molhada, úmida, tem que ser trocada. Então o paciente tem que entrar no centro cirúrgico com máscara cirúrgica. Terminou o procedimento, máscara cirúrgica, certo? Todo o tempo com máscara cirúrgica. Vou botar um catéter de DO2, certo? Bota o catéter, máscara cirúrgica por cima. Vou deixar uma máscara de Venturi, máscara cirúrgica por cima. Nunca vai ficar esse paciente sem máscara cirúrgica, tá certo? Quando for fazer o transporte, vamos transportar pela via mais rápida. E de preferência uma via que você acredita que vai ter menor circulação de pessoas e outros pacientes, tá? Se esse paciente tiver entubado, usar o filtro, tá certo? No ventilador mecânico, você vai usar um ventilador transporte, bota o filtro HMF no paciente e o EPA no ventilador transporte. Até porque esse ventilador transporte, ele libera o ar todinho para o ambiente, então você estaria contaminando o ambiente. Então, bota o filtro EPA no ventilador, no ramo expiratório, e o filtro HMF próximo ao paciente. Se for fazer recuperação cirúrgica, é um paciente que foi estubado, terminou a cirurgia, foi estubado, paciente COVID-19, vai fazer recuperação na sala de recuperação pós-anestésica, junto com os outros pacientes? Claro que não, vai fazer recuperação na sala, certo? Depois de recuperado, o anestesista vai liberar esse paciente, tá? Então, os profissionais que durante esse transporte aí também do paciente entrar em contato direto com o paciente devem evitar tocar assim no elevador. Então tem que ter um profissional que não está tocando o paciente, vai buscar, puxa o elevador, pega a maca, faz alguma coisa assim, né? E o profissional que entra em contato direto com o paciente procura não tocar em nada, tá certo? É recomendado usar ventilador de transporte, se não tiver disponível, vou usar um dispositivo bolsa-máscara, bolsa-válvula, né? Mas sempre com filtro, tá certo? Para proteger o paciente e o ambiente, tá certo? Sempre que esse paciente, digamos que a gente está transportando esse paciente está entubado, eu vou fazer a troca, vou tirar o paciente do tubo e voltar para o ventilador, ou botar no aparelho de anestesia. Então eu vou usar uma pinça forte, sempre usar uma pinça forte. Então pinço o tubo, tiro a conexão do ventilador e vou conectar no aparelho de anestesia. Não tiro o filtro sempre fica presente. Apesar de ter pinçado, não tiro o filtro, tá certo? Se possível e se disponível também, colocar um sistema de aspiração fechado, usar esse sistema de aspiração em linha, como você pode ver aqui na figura do lado. Então você conecta aqui no tubo do paciente para fazer a aspiração com esse sistema de aspiração fechado, tá certo? Então de preferência usar sistema de aspiração fechado. Evitar durante o transporte o que? Usar dispositivo com reservatório, usar altas frações de oxigênio, altos fluxos de oxigênio, evitar catéter de alto fluxo e evitar VNI durante o transporte. Então, para evitar a liberação de partículas com coronavírus, tá certo? Algumas considerações sobre o manejo da anestesia em relação à escolha da técnica anestésica. Então, não é que você vai deixar de entubar o paciente e vai contraindicar uma anestesia geral. Você jamais vai fazer isso, tá certo? O que você pode fazer é evitar uma intubação não planejada. Tipo assim, vou fazer aqui um bloqueio, qualquer coisa em tubo. Então, é melhor evitar isso. Se acredita que existe uma chance grande de necessitar de uma intubação endotraqueal, você faça a intubação endotraqueal, tá certo? Não, vou só sedar o paciente. Se for só sedar, vamos colocar máscara cirúrgica, mesmo se ele precisar de oxigênio. Pessoa de catéter, catéter e máscara cirúrgica. Pessoa de máscara de Venturi, catéter e máscara e máscara cirúrgica, tá certo? Em relação
a gente não vai dar oxigênio a mais do que o necessário, mas existe uma preferência de usar uma máscara não reinalante, tá certo? Com o dispositivo, tem a máscara de oxigênio a 100%, é máscara reinalante. Então você vai dar uma preferência para usar esse tipo de máscara, tá certo? E usar fluxos menores possíveis, mas vai usar o que for necessário. Nesse estudo aqui, ó, nesse artigo publicado por Yao e colaboradores, que foi realizado aí na China, publicado no British Journal, verificou-se o quê? Que esses pacientes com coronavírus, Covid-19, né, após a intubação endotraqueal, tá certo? 73,3% apresentavam hipoxemia, ou 17,8% aqui apresentou hipotensão, e 4 desses 202 pacientes estudados em 2 hospitais, em Wuhan, lá na China, tiveram parada cardíaca. Então, a intubação é um momento muito crítico, precisa ser bem trabalhado, com um profissional experiente, bem planejado, tá certo? E algumas considerações de controle de infecção também a gente vai dar aqui em relação à intubação endotraqueal, tá? Se for fazer anestesia geral, ou seja, vou fazer a intubação endotraqueal, dá preferência para intubação em sequência rápida, tá? Medicamentos que atingem um pico de ação em pouco tempo, certo? Aconteceu o seguinte, começou a surgir vários protocolos, todo mundo querendo inventar uma coisa nova nesse coronavírus, e disse assim, não ventila, e essa palavra não ventile se espalhou. Então às vezes você tem aquele profissional que não tem tempo, não tem um hábito de se atualizar, escuta, não, disse que não é para ventilar agora, e termina não ventilando, e a gente tem escutado algumas histórias, né, correndo em redes sociais, de mortes durante a intubação endotraqueal, certo? Então a recomendação é ventila sim, não mudou o algoritmo de via aérea. Se o paciente precisar ventilado, você vai ventilar. É a mesma coisa se você fazer a intubação em sequência rápida no paciente com o estômago cheio. Com o estômago cheio, ele vomitou e está desaturando, vai parar, você precisa ventilar um pouco para você ter reserva para conseguir fazer a sua intubação, tá certo? Então não é para ventilar muito, se for ventilar, ventila com baixas pressões, baixos volumes, tá certo? Para que você não disperse mais gotículas. Mas não tenha medo de ventilar se for necessário. Você está protegido, por isso que a importância de você usar os EPIs de forma correta, tá certo? Se eu for ventilar, qual é a estratégia que pode ser recomendado? Ventilar 4 mãos. Então você vai botar 2 mãos de um lado e um segundo local, um colega, um médico, anestesista, um técnico, um enfermeiro do seu lado, fisioterapeuta, vai apertar a bolsa. Então você segura a máscara com 4 mãos e ele aperta a bolsa, tá certo? E em relação a máscara laríngea, são permitidas, são sim permitidas. Então, é claro que um tubo endotraqueal é melhor, ele consegue ter um poder de vedação e uma menor chance de contaminação do ambiente, tá certo? Mas se você precisar usar uma máscara laríngea, por exemplo, pela uma falha de intubação, uma dificuldade na laringoscopia, você precisa usar a máscara laríngea, você deve usar sim. Então é permitido ventilar e é permitido sim usar a máscara laríngea, tá certo? Quando for entubar, lembrar do plano B e plano C sempre tem que estar disponível, né? Qual o plano B? Buge, vai ter que ter lá o buge, a sua máscara laríngea, de preferência usar um videolaringoscópio ou o dispositivo que você tem mais afinidade. Eu nunca peguei num laringoscópio, num videolaringoscópio. Uso o laringoscópio convencional, certo? Não adianta querer começar a aprender. Claro que a curva de aprendizado é muito rápida em relação ao videolaringoscópio, mas assim, você se familiarizar num paciente que está hipoxêmico, instável, com alta chance de ter uma parada de complicado após a intubação, então não vai querer inventar. Então faça com um instrumento que você tem mais segurança, tá? E o plano C seria uma veia cirúrgica, ter um dispositivo de cricotireoidostomia, por exemplo, por punção, se você não conseguir intubar esse paciente, seguindo o algoritmo de via aérea difícil, certo? Ninguém está inventando nada, o algoritmo continua o mesmo, tá certo? Onde eu vou entubar? Por exemplo, o Hospital Promater, que é o hospital que eu trabalho aqui em Natal, a recomendação com o Sandro, né, o diretor do pronto-socorro, ele recomendou se o paciente tem indicação de intubar, né, precisa ser intubado. Então a gente dá uma preferência de intubar na UTI.
Então, claro, se houver tempo disponível. Então, chegou lá o paciente dispineico, o médico avaliou e disse, vai precisar entubar, então vamos levar para a UTI. Leva para a UTI num ambiente mais controlado, com mais estrutura, às vezes até com um profissional um pouco mais experiente para fazer essa intubação. Ou no centro cirúrgico, né? Se o paciente for precisar fazer uma cirurgia, ele vai ser intubado no centro cirúrgico. Dá-se preferência com todas as outras doenças que são contaminadas por aerosóis, seria uma sala com pressão negativa, tá certo? Então você vai ter uma preferência para usar uma sala cirúrgica com pressão negativa, tá? Recomendação, uma sugestão aí, usar 2 luvas. Por quê? Porque após a laringoscopia, você já tira o laringoscópio e cobre com a luva e tá com outra luva disponível na sua mão, tá certo? Usar equipamentos descartáveis e minimizar o máximo possível a quantidade de pessoas na sala cirúrgica. Pessoal, é para minimizar, mas é para ficar do lado de fora lá para uma urgência. Então aconteceu, eu estava de plantão, 3 horas da manhã, não consegui entubar direito um paciente, ele não era coronavírus, mas todo paciente agora a gente tem que tratar como, né? Tem que ter os cuidados e achar que ele pode ter sim coronavírus. Não tive dificuldade de intubação e não tinha nenhuma circulante que pudesse me dar alguma ajuda. Só tinha uma técnica do meu lado, eu precisaria de outra pessoa, ou até para chamar ajuda, a colega saiu. Não posso ficar na sala, vou sair e vai para outro canto. Então isso não pode acontecer, o profissional tem que ficar querendo ajudar do lado de fora da sala, tá? Então, para entubar, o que a gente vai fazer? Vamos otimizar o posicionamento. Tem uma publicação de 2008 da Sociedade Brasileira de Anestesia, que vai fazer o controle de via aérea, que é controle de via aérea. Rojan e colaboradores fizeram essa publicação, um livro muito bom. Então, você tem algumas orientações em relação à intubação endotraqueal, no caso aí em sequência rápida. Então, vamos otimizar o posicionamento, tá? Que em 10 a 15 centímetros da região occipital para você alinhar os eixos, certo? Você pode ver aqui na figura, região occipital não é coxim nas costas, região occipital, e tenta deixar o mais próximo possível o meato acústico do externo do paciente e o nariz, você vai estar aqui, né, em pezinho aqui, então o nariz no seu chifoide, que é uma altura boa, desejável para você conseguir fazer a laringoscopia e visualizar bem, ó, o nariz do paciente no seu chifoide, e o meato acústico dele ao nível do próprio externo do paciente, de preferência coxim na região occipital, tá certo? Vamos fazer uma pré-oxigenação. A pré-oxigenação, vamos lá, otimizou o posicionamento, coxim na região occipital. Se for paciente obeso, a gente vai fazer aquela escadinha, tá certo? A gente bota o coxim começando aqui nas costas e subindo até a região occipital, tá certo? A escadinha aqui, o triângulo para o paciente obeso, né? E agora vamos fazer a pré-oxigenação. Como é que eu vou fazer a pré-oxigenação? Tem algumas recomendações com dispositivo bolsa-válvula, né? No caso, por exemplo, o AMBU, tem que usar o reservatório, certo? Aí o pessoal, vamos botar baixo fluxo. Aí bota, sei lá, 2, 3 litros de oxigênio. A válvula do dispositivo bolsa-válvula, ela fica, a maioria das vezes, fechada se você não apertar a bolsa, tá certo? Se você não apertar a bolsa, a válvula fica fechada. Mas não, mas se eu saturar o sistema com oxigênio, o oxigênio vai ser empurrado, vou conseguir oxigenar o paciente. Pessoal, esse paciente tem uma doença pulmonar, ele precisa de muito oxigênio. Você não vai conseguir dar 100% de oxigênio com um AMBU, não consegue, se você não apertar a bolsa, tá certo? Então, o que é mais aconselhado? Se você vai estar lá fazendo a sua anestesia, pega o circuito do aparelho de anestesia, certo? Você deixa lá no manual, deixa a pop-off zerada, tá certo? E deixa o oxigênio 100% com a máscara fechada nesse paciente, tá? Outra alternativa, se você não está na anestesia, vai entubar na urgência, deixar uma máscara a 100%. Então você deixa essa máscara a 100%, que eu acho que ela vai conseguir ofertar mais oxigênio do que você deixar só o AMBU lá conectado no rosto do paciente sem apertar a bolsa, tá certo? Preferência profissional mais experiente e com a ajuda do lado, né? Eu vou entubar, tem que ter um profissional também me ajudando, não faz sentido mais você entubar um paciente com coronavírus sem ter um colega do seu lado para auxiliar e socorrer com alguma dificuldade que você possa fazer, certo?
Não consegui entubar, vou ventilar. Ventila pode? Pode ventilar sim, certo? Ventila a 4 mãos. Veja aí na fotinha, ó, 4 mãos aqui. Um profissional faz aqui o C e o E, segurando aqui na mandíbula do paciente de um lado do outro. E um segundo profissional vai apertar a bolsa aqui do outro lado, tá certo? Não consegui, fiz a laringoscopia, não consegui visualizar direito, posso fazer o burp, back up right pressure. Então você vai fazer o burp. O que é o burp? O auxiliar, ele vai apertar, vai pressionar, certo? A sua cartilagem tireoide com ocioide, né? No caso aqui na tireoide, você vai apertar para trás, para cima e para a direita, certo? Para facilitar a visualização do profissional. Eu, particularmente, eu faço como esse colega está fazendo. Eu pego a minha mão direita, estou laringoscopando aqui com a mão esquerda, pego a minha mão direita, tento encontrar uma posição melhor para mim, pego a mão dele e seguro a mão dele e mostro para ele como fica melhor. Às vezes o colega vai fazer o back up right pressure, que é o burp, e não consegue fazer direito. Então você vai lá, posiciona a sua mão e bota a mãozinha dele lá para facilitar a sua visualização, tá? Quais são as drogas? Sedação e bloqueio neuromuscular para intubação dos pacientes com coronavírus, tá bom? Você vai precisar fazer um opioide para diminuir a dor, tá certo? Vai precisar fazer um hipnótico para fazer ele dormir, sedar, e de preferência fazer um bloqueador neuromuscular para facilitar a sua laringoscopia, tá certo? Então depois eu falo das outras drogas. Quais são os opioides? Como a intubação em sequência rápida, a gente precisa de um opioide que age rapidamente. Então pode ser o remifentanil, que age um pico de ação em menos de 1 minuto, sendo que o remifentanil ele dá bradicardia, dá hipotensão, pode dar instabilidade. A gente viu que esses pacientes aí, até 14% pode precisar de droga vasoativa na UTI, então pacientes que podem fazer hipotensão. Existe um preparo e também a disponibilidade menor de remifentanil em pronto-socorro, né? Então você pode fazer o alfentanil, tá? Na dose de 20, é tudo no 2, ó. Só facilitei a vida de vocês. Ó, alfentanil 20, fentanil 2, etomidate 0,2, cetamina 2, propofol 2. Então tudo no 2 dá certo. Então alfentanil 20 microgramas por quilo, tá? 20 a 30. Lembrar que é uma infusão lenta, se você fizer rápida pode dar uma rigidez torácica e pode dar tosse também. Se você infundir opioide rapidamente, o paciente pode ter tosse e é tudo que você não quer no paciente com coronavírus, que ele vai tossir, tá? Vai colocar ele para dormir na sequência. Na verdade a gente pode assim, primeiro opioide, segundo hipnótico, mas na verdade a diferença é entre uma seringa e outra, você não vai ficar esperando. Sequência rápida você faz uma seringa, já pega a segunda seringa e depois faz a terceira seringa, tá certo? Hipnótico. Um dos hipnóticos mais utilizados no mundo para intubação em sequência rápida é o etomidato. Acredito que deve ser um dos mais utilizados e deve ser utilizado por você, principalmente no pronto-socorro, porque ele dá muita estabilidade cardiovascular. Só voltando aqui, o opioide, o fentanil age rápido, com 1 minuto. O fentanil demora mais a agir, 3 a 5 minutos. Vou esperar o fentanil. Pessoal, às vezes não dá tempo esperar a ação do fentanil. Não dá para ficar esperando 3 minutos do fentanil. Você pode até aumentar um pouquinho essa dose, em torno de 3 microgramas por quilo, é uma dose talvez mais apropriada. Mas esses pacientes graves, se você faz um fentanil numa dose mais cheia, como essa, ele pode estabilizar. Às vezes ele está dependendo muito do simpático, não é que ele dá hipotensão, mas o paciente está precisando muito do simpático para manter uma pressão e uma frequência cardíaca. Quando você dá uma inibida no simpático, uma relaxada maior no paciente, dá uma sedada, mesmo que leve do fentanil, ele pode fazer hipotensão, certo? E principalmente quando o fentanil é associado com outros hipnóticos, ele pode dar hipotensão. Mas no geral ele é bem estável cardiovascular, tá? Eu botei fentanil porque é o melhor para indução em sequência rápida? Não, ele age com 3 minutos, mas é o que tem maior facilidade de acesso no pronto-socorro, nos hospitais e até no centro cirúrgico. O fentanil é o mais indicado, que age em menos de 1 minuto. Hipnóticos, todos têm ação rápida, em torno de 1 minuto, né? Etomidato, cetamina e propofol. Etomidato mais estável cardiovascular, na dose 0,2 mg por quilo. Cetamina, ele pode dar hipertensão, porém não é contraindicado. Às vezes é contraindicado em AVC, hipertensão intracraniana, não existe essa contraindicação. Se você precisar usar, pode usar, não tem tanto esse problema. Agora o propofol, ele é muito cardiodepressor, tá? Então a etomidato é estável cardiovascular, a cetamina aumenta
a pressão e a frequência cardíaca, ele é simpático mimético, né? E o Propofol, ele diminui a pressão, dá uma hipotensão durante a sua infusão e inibe a taquicardia reflexa. Então, não é que ele dá bradicardia, mas ele inibe a taquicardia reflexa. Então, aí são as doses. Então, o paciente está hipotenso, eu não faço Propofol, tá certo? Posso usar o etomidate. Posso usar a etomidate, que é o mais estável do ponto de vista cardiovascular. Bloqueadores neuromusculares, a gente vai usar o que? Succinilcolina ou rocurônio, que são os bloqueadores que agem em 1 minuto, tá? Succinilcolina é um pó de 100 mg, você vai diluir aí para 10 ml, vai infundir em torno de, por exemplo, paciente adulto de 70 kg vai fazer 7 ml, tá certo? 1 mg por quilo. Rocurônio da mesma forma, a dose para intubação em sequência rápida do rocurônio é de 0,9 a 1,2 mg por quilo, botei 1 mg por quilo para facilitar, tá? O succinil dura em torno de 5, 6 minutos de tempo de ação. Se você não conseguir entubar, o paciente vai voltar a se mexer, tá? Então ele vai voltar a ter atividade muscular. O rocurônio ele pode durar em torno de 30 a 40 minutos. Então se você não conseguir entubar, ele não vai se mexer, a não ser que você faça o reversor dele, um antagonista que é o Sugamadex, tá bom? Então se tem segurança usar um rocurônio, use com rocurônio, mas sempre deixe uns 4 frasquinhos, até 6 frascos de Sugamadex do seu lado, se você precisar fazer a reversão do bloqueio neuromuscular após uma tentativa de intubação em sequência rápida, tá? Então esses pacientes eu vou fazer analgésico, hipnótico, bloqueador neuromuscular. Agora é bom que ele não tussa na hora da intubação, então eu faço aqui uma profilaxia para tosse. Posso usar a lidocaína. Foram feitos vários estudos com 0,5 mg por quilo de lidocaína, 1 mg por quilo, 1,5 mg por quilo, 2 mg por quilo, tá certo? Botei uma dose aí para facilitar para vocês, 1 mg por quilo de lidocaína sem vasoconstrictor, logicamente, certo? Para ajudar a diminuir a incidência de tosse nesses pacientes. Existem algumas evidências controversas, já que a gente está intubando em sequência rápida, a gente não sabe o tempo de jejum desses pacientes. A maioria das vezes ele pode ter almoçado recentemente e existe um risco grande de broncoaspiração. Então o que a gente pode fazer? A gente pode tentar alcalinizar um pouco essa secreção gástrica, tá certo? Usar uma ranitidina, ou inibidor da bomba de prótons, no caso um Propofol, né? E ajudar um pouquinho na motilidade gástrica, aumentar um pouquinho a motilidade do trato intestinal alto com metoclopramida. Essas evidências são fracas, tá certo? Você pode fazer ou não, cada vez mais não tem mais feito essas medicações, mas você pode fazer. No caso, eu particularmente não faço, né? Mas o lidocaína eu faço sim. Você pode observar que nesse estudo de pacientes submetidos a tiroidectomia, o remifentanil foi bem superior à lidocaína, tá? Outras drogas que podem ser utilizadas para profilaxia da tosse, a dexmedetomidina, tá? E também nós temos algumas outras recomendações para evitar quando for entubar esse paciente, ou no caso extubar, né? A técnica do no-touch, né? Então você, quando for extubar esse paciente, você vai fazer a aspiração em plano, o paciente ainda dormindo, né? Anestesiado, você vai fazer a aspiração. Não se recomenda fazer muitas aspirações, ficar estimulando muito esse paciente, está profundamente recomendação forte aí de não aspirar muito esse paciente, aspira só a secreção que for necessária, que está ali cedendo na cavidade, né, oral do paciente. Vai fazer a reversão do bloqueio neuromuscular e fazer extubação quando o paciente estiver bem colaborativo, sem estimular, nem beliscar o paciente, nem gritar com o paciente. Tenta fazer o mais calmamente possível, com paciência, para que esse paciente não acorde nem agitado, nem tossindo no pós-operatório. Isso não é só no contexto de pacientes com coronavírus, não, no contexto geral, principalmente nessa epidemia, que você não vai saber se esse paciente tem coronavírus ou não, tá? Então vamos lá, uma das sugestões para intubação nesses pacientes, ok? Então você observa o seguinte, o que a gente recomenda? Uma pinça forte para pinçar esse tubo e você evitar que o paciente tussa e libere secreções, tá? Vamos usar um êmbolo de uma seringa de 20 ml, então você está aqui, ó, tirou aqui esse êmbolozinho da seringa de 20 ml, coloca aqui, ó, no tubo, fura esse êmbolo aqui, ó, com uma agulha forte, uma 40x12, e passa o fio guia. Ah, não tubo com fio guia não, sou anestesista experiente, não tubo com fio guia não.
Bem, pessoal, a gente sabe que o fio guia, algumas vezes, quem é anestesista aí de pelo menos 1 ano de trabalho, já precisou do fio guia pelo menos 1 ou 2 vezes aí na sua atividade. Então a gente sabe que o fio guia tem sua utilidade, sim, muito importante. Então nesse contexto a gente não pode dar sorte ao azar. Então eu particularmente nesses pacientes estou entubando com fio guia em todos os pacientes, tá certo? Então você deixa aqui bem vedadozinho, ó. Tá aqui a válvula, o fio guia e o tubo, tá? Intubei, fiz a laringoscopia, intubei, insuflo o CAF. Insuflei o CAF, tá? Ok, peguei aqui, insuflei o CAF. Vou retirar o guia, ó, aqui, ó, já retirei o guia, mas eu deixo o êmbolo. Pego a pinça forte, pinça o tubo, certo? Então agora com o tubo pinçado, ou seja, não existe chance, tá com o CAF cheio, tubo pinçado, não existe mais chance, e o paciente bloqueado também, né? De vir algum aerosol aqui para contaminar você e o restante da sala. Então, ó, tira agora o êmbolo e conecta o tubo ao circuito com o filtro HMAF, tá certo? Checa o posicionamento, existe até uma recomendação de você não ficar querendo escutar o paciente, pegar o estetoscópio, ficar perto, botar o ouvido perto do paciente, não. Mantenha a distância do paciente, tenta verificar a sua intubação e checar a sua intubação, logicamente, padrão ouro, é você vê o tubo passando pelas cordas vocais, não tem como não estar lá, né? E com a capnografia, evita capnógrafo. Pessoal, uma coisa muito importante, já aconteceu comigo também, né? Vamos lá, ó. Fixar as conexões. Fixar o tubo, logicamente, fixar de uma forma bem segura, né? Existem dispositivos para fixação de tubo ou esparadrapo, tá? Dá uma fixação, faz uma fixação reforçada e fixe também as conexões. Não adianta você fazer tudo isso, botou lá êmbolo, botou fio guia, pinçou o tubo, botou o filtro, não sei o que, daqui a pouco, do nada, vai puxar um pouquinho o paciente, desconectou e está contaminando o ambiente com o ar expiratório, tá? Então passa esparadrapo ou microporo em todas as conexões, tá certo? Lembre-se disso. Vamos usar também, pode ser usado um filtro, um sistema de aspiração fechado, tá? Esse paciente, por exemplo, está precisando fazer uma aspiração, tá? Algumas secreções parenquimatosas e você vai precisar fazer a sua aspiração. Então, usar um sistema de aspiração fechado, como tem mostrado aqui na figura, né? O sistema de aspiração fechado. Esse aqui é uma foto lá de um curso que a gente fez lá no UOL de paramentação e desparamentação, que é a equipe de enfermagem, né? Tá aqui o tubo, colocou aqui, ó, o sistema de aspiração, né? Que esse sistema de aspiração ele é todo revestido por um saco aqui plástico, uma membrana plástica. A sonda de aspiração ela é liberada quando você aperta, a sonda ela vai entrar, vai aspirar o paciente todo fechadinho e depois vai retirar. Então você não precisa desconectar o paciente do ventilador para fazer a sua aspiração, tá? Tá aqui uma traqueiazinha, o filtro e o aparelho de anestesia, tá certo? Sempre que possível colocar as coisas que foram contaminadas da intubação, laringoscópio, né, máscara, dentro de um saco com zíper, tá certo? Determine na sua sala uma região contaminada e uma região descontaminada, tá certo? Então, você deixa isso bem descontaminado. Lembrar daquela fotinha que eu mostrei lá do começo, que essas partículas de aerossol elas são dispersas após a intubação. Então, limpa tudo de novo para você não ser contaminado com alguma partícula que fica lá em cima do aparelho de anestesia. Então, pega álcool gel, limpa todo o seu aparelho de anestesia, limpa aí perto de você, sua cadeirinha, para você ficar no ambiente limpo e despreocupado, tá certo? Pode ter uma viária difícil? Pode, os pacientes podem ter viárias difíceis, pode ter algum fator preditor, paciente obeso, pescoço curto, grosso, dificuldade de mobilidade, abertura de boca difícil e além de não ter reserva pulmonar, os pacientes desaturam muito rápido. Então sempre está com a ajuda do seu lado, ter dispositivos auxiliares para intubação como o BUG não está contraindicado, mascularíngea não está contraindicado e você não conseguiu intubar, não conseguiu com vidro laringoscópio de preferência, não conseguiu com tubo, com bugie,
passei massa laríngea, não deu certo, desisto da via traqueal, vou fazer uma transtraqueal, ou seja, vou usar uma via aérea cirúrgica. No caso, não dá para fazer uma traqueostomia de urgência, você faria uma cricotireoidectomia por punção. Existem alguns dispositivos, né? São caros, os hospitais muitas vezes não têm disponibilidade, principalmente em hospitais do SUS, né? Então a gente vai só sugerir aqui uma adaptação para você não deixar esse paciente sem oxigenar. Isso aqui não é uma forma de ventilar o seu paciente. Você está lá sem conseguir entubar esse paciente, não conseguiu passar a massa laríngea, vai fazer uma punção, né? Então a sugestão é com gel, com seringa de 3 ml e um conector de um tubo, tá? Então aqui ó, você vai ter um gel, pode ser um gel com 16, gel com 18, certo? Você vai puncionar esse paciente na membrana cricotireoidea, certo? Tira a agulha, deixa o gel, conecta a seringa de 3 ml no gelco, certo? Pega esse conector do tubo e coloca, tira isso aqui da seringa, né? O dispositivo que puxa o êmbolo da seringa, deixa vazia por dentro, conecta o conector do tubo aqui e conecta no sistema, no filtro e no aparelho de anestesia. Ou você pode usar uma seringa de 10 e bota o tubo dentro da seringa de 10 e sufocar e conecta o tubo no filtro e tenta oxigenar um pouco esse paciente até você ter alguma possibilidade de fazer uma traqueostomia ou estabilizar melhor esse paciente, tá certo? Então essa é uma adaptação para uma situação de emergência sem recursos apropriados, tá? Existem algumas recomendações da literatura para isso. É uma via aérea cirúrgica, é uma via aérea difícil prevista, eu queria entubar com o fibroscópio. Pode, é evitado de rotina, porque quem entuba com fibroscópio, você já observou que libera muito aerosol, você precisa de um paciente cooperativo, colaborativo, você precisa de uma sedação adequada, ou um bloqueio de laringe recorrente adequado, você precisa de analgesia, tanto supraglótica como infraglótica adequada para que esse paciente seja entubado sem dificuldades, certo? E sem liberar muitos aerosóis e seja colaborativo, tá? Esse paciente ele vai estar ansioso, vai estar dispineico, desaturando sem reserva pulmonar. Então, o fibroscópio não é de preferência, então deve ser evitado, a menos que seja necessário, tá certo? Se você quiser fazer analgesia infraglótica, evitar duas possibilidades, seria injeção transtraqueal de anestésico e a nebulização, né? Você poderia fazer no paciente que não é COVID, fora desse contexto, uma injeção transtraqueal de anestésico ou a nebulização com lidocaína 4%, certo? Sendo que não é aconselhado pela liberação de aerosóis, você pode fazer, a alternativa é bloqueio de laringe recorrente. Lembrando que bloqueio de laringe recorrente é contraindicado em pacientes com estômago cheio, certo? Então a gente está numa situação aí difícil, por isso que a intubação com fibroscópio só se for extremamente necessário, você vai ter que ter muita habilidade para desempenhar essa intubação com fibroscópio sem altas chances de contaminar você e a equipe, tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre as vias aéreas na população pediátrica, no paciente com coronavírus, né, do Covid-19, tá? Esses pacientes geralmente são ansiosos, não colaborativos, dependendo da faixa etária, tá? Então, dessa forma, nesse contexto, é mais do que indicado você fazer uma medicação pré-anestésica. O quê? Por que eu faço isso? Para evitar o choro vigoroso, a tosse, a liberação de gotículas com coronavírus, tá? Lembrando que a maioria das infecções por coronavírus em crianças tem se mostrado assintomáticas ou com sintomas leves. Então, esse paciente, às vezes, você não consegue fazer um interrogatório sintomatológico e não sabe se esse paciente é coronavírus. Então, anestesia em pacientes pediátricos agora, de preferência, sempre com medicação pré-anestésica, tá certo? Evitar a administração de pré-anestésico via intranasal, o quê? Porque existe um maior risco de espirro, de tosse, quando você queria fazer, não, estou sem acesso, vou tentar aqui fazer um midazolam intranasal para esse paciente ficar mais calmo durante a indução. Evitar a medicação intranasal, preferência intramuscular, parenteral, né? Intramuscular ou intravenosa, tá? Presença dos pais. Já tem revisão da Cochrane já mostrando que que esses pacientes eles
a presença dos pais durante a indução venosa, ela não diminui a ansiedade da criança, tá certo? No próximo slide vai ter referência para vocês quiserem depois olharem. Então, a presença dos pais não diminui a ansiedade. Então, não deixe os pais entrar na indução anestésica, tá? Até por causa do risco de contaminação. Quanto menor o número de pacientes ou de pessoas dentro da sala durante a intubação, menor risco profissional de contaminação, tá certo? Vou fazer indução inalatória? Pode, mas vamos dar uma preferência por indução venosa, tá certo? Pela chance menor de liberação de gotículas contaminadas, tá certo? Quando for estubar de preferência em plano ou usar aquelas mesmas técnicas que eu avisei, que eu falei, né, para evitar tosse. Quais são? Uso, por exemplo, de lidocaína intravenosa, isso você evita a tosse na intubação, e na extubação você pode fazer pequenas doses de propofol, certo? Ali 5, 10 minutos antes de extubar, ou fazer uma anestesia venosa total, né? Fazer uma sedação ou anestesia venosa total, isso vai diminuir a chance, o paciente vai acordar mais tranquilo, pode não ter aquela agitação do despertar que causa o anestésico inalatório, tá certo? Então, extubar em plano, usar essas técnicas que possam reduzir a tosse. Tá? Quando for extubar, pessoal, extubar com os mesmos cuidados que foram na intubação, né? Então, usar ou uma caixa de acrílico ou tendas com sacos plásticos ou algum dispositivo transparente para que as gotículas de saliva, gotículas contaminadas não contaminem o ambiente, tá? Usar de preferência em crianças também os videolaringoscópios, tá certo? São recomendados. E se essa criança for muito pequena, um neonato, um pré-termo, não é aconselhado você usar o filtro depois do Y, com risco de aumentar o espaço morto. Então você usa um filtro no ramo inspiratório e o outro no ramo expiratório, tá certo? Usar sistemas de aspiração fechados, se possível, tá? E lembrar de deixar todas as conexões bem vedadas, tá certo? No sistema aí, no caso do Mapleson D, né, onde o fluxo de gases frescos vai ficar mais próximo do paciente, tá certo? É recomendado que você deixe o fluxo de gases, né, próximo ao paciente, né? Não é recomendado, né, você deixar o fluxo antes do filtro. O paciente está aqui, filtro HMEF e o fluxo de gases frescos aqui, tá certo? Então você deixa paciente, o FAG, o fluxo de gases frescos, depois o filtro, para você diminuir o espaço morto na população pediátrica, tá certo? Aqui é outro exemplo de circuito utilizando o sistema de aspiração fechado. Como é que eu vou montar o circuito de aspiração fechado? Por exemplo, tá aqui, ó, paciente, máscara, sistema de aspiração fechado, filtro, tá certo? Então é dessa forma, sistema de aspiração fechado, tá? Máscara ou tubo, né? Sistema de aspiração fechado, depois o filtro. Quando eu vou usar o fluxo de gases frescos, da mesma forma, eu não vou botar o fluxo de gases frescos aqui, ó, antes do filtro. Eu boto aqui, ó, paciente, fluxo de gases frescos, filtro e depois o dispositivo com a bolsa, tá certo? Nesses pacientes da população pediátrica, a gente vai evitar essas medicações por via nasal, como já falado, para evitar espirro e tosse, evitar a presença dos pais. Tá aqui o que eu prometi para vocês, ó, a revisão do Cochrane, depois vocês dão uma olhadinha que ele fala sobre as intervenções não farmacológicas durante a indução da anestesia em crianças, tá certo? Posso fazer uma pré-medicação com midazolam oral na dose de 0,5 mg por quilo, na dose máxima de 15 mg, ou intravenoso de 0,1 a 0,2 mg por quilo intravenoso, certo? Não tem acesso venoso, pode fazer ketamina, cetamina e IM, tá? Mas a preferência sempre é indução venosa. Ah, mas eu não tenho veia e é difícil. Existem
dispositivos auxiliares para encontrar a veia e fazer a punção em crianças, né? Dispositivos luminosos, não vou falar nomes comerciais, mas existem dispositivos luminosos que você tem a facilidade de encontrar as veias em crianças para funcionar o acesso, tá certo? Você pode utilizar o ultrassom também para pegar a veia em criança, mas evitar a indução inalatória, tá? Se for preciso fazer indução inalatória, usar com fluxo de gases frescos menor possível, certo? E quando for usar a bolsa apropriada. Não vamos usar uma bolsa de 2 litros numa criança neonatal, certo? Então, ver quanto é mais ou menos o volume minuto, o volume corrente dessa criança, calcular pelo peso e vai encontrar uma bolsinha mais apropriada para o seu tamanho. Não ter discrepância da bolsa para a criança, que isso também pode prejudicar e contaminar mais a sala e o ambiente, tá? A gente sabe que crianças pequenas, por exemplo, crianças até 8 anos, sei lá, 6, 8 anos, ela não tem muita rigidez nas suas articulações, né? Ainda tem muitas fibras elásticas, não tem um sistema musculoesquelético bem amadurecido. Então você consegue fazer uma boa laringoscopia sem precisar de bloqueador neuromuscular. Então, em contexto sem Covid, você conseguiria fazer intubação dessas crianças pequenas, sei lá, 4 anos, sem usar bloqueador neuromuscular. Em neonatos, você não precisaria usar bloqueador neuromuscular, porque elas são fáceis de fazer a laringoscopia. E, além disso, elas têm um reflexo onde a dilatação do alvéolo dá uma inibição do sistema respiratório, do drive respiratório, após a dilatação do alvéolo. Então, isso dá apneia nas crianças também. Isso pode facilitar a sua laringoscopia e a sua ventilação pulmonar. Então, costumeiramente não se faz tanto bloqueador neuromuscular em crianças pequenas. Porém, nesse contexto, para evitar tosse e diminuir a chance e o risco dessas crianças dispersarem muitos aerossóis contaminados na sala, recomenda-se usar bloqueador neuromuscular em todas as crianças, tá? Tubo. A gente sabe também, já tem revisões na Cochrane também, de crianças até 8 anos, não existe uma diferença, evidências mostrando de benefícios de tubo com CAF e sem CAF. Existem vantagens do CAF, existem desvantagens com CAF. Então, cada um tem as suas vantagens e desvantagens. Porém, nesse contexto, a gente sabe que se você intuba crianças com tubo sem CAF, existe a maior chance de você precisar trocar esse tubo. Porque você faz a laringoscopia, calcula o tubo, quando vai intubar, o tubo fica com vazamento. Então, esse vazamento vai liberar gotículas, vai contaminar o ambiente. Então, de preferência, se intuba hoje em todas as crianças com tubos com CAF, para minimizar a chance de troca de tubo após a intubação. Preferência por via do laringoscópio, sistema de aspiração fechado, profissional que vai intubar tem que ser um profissional experiente ou também com um colega experiente do lado, tá? Costumeiramente eu já deixo pronto nesses pacientes algumas drogas de urgência. Assim, não são drogas de urgência, mas são drogas que podem ser utilizadas mais comumente em crianças. Por exemplo, a atropina, né, para o tratamento da bradicardia. A gente sabe que o débito cardíaco dessas crianças não depende tanto de pressão arterial, depende muito de frequência cardíaca. Então, além disso, a atropina pode ajudar na diminuição das secreções também. Essas crianças elas têm uma mucosa mais frágil, ela tem um parasimpático mais desenvolvido, então faz mais bradicardia, faz mais liberação de secreções e sangra mais essas pacientes, tá certo? E também existe a maior chance de fazer laringoespasmo, ter essa complicação. Essas secreções podem cair, estimular as cordas vocais e fazer o laringoespasmo. Então, na situação do laringoespasmo, ao invés de você ficar tentando corrigir o laringoespasmo com ventilação com pressão positiva, que é o tratamento inicial quando a paciente não está hipoxêmica, nesse contexto evita-se a ventilação com pressão positiva. Então você pode fazer o tratamento diretamente ou aprofundar a anestesia com propofol, né, ou fazer a succinilcolina para você relaxar as cordas vocais e conseguir ventilar essa paciente e corrigir o laringoespasmo, ok? Ventilação mecânica. Alguns conselhos importantes sobre ventilação mecânica é que esses pacientes eles se beneficiam, né? Tem se utilizado, tem se estudado muito ventilação mecânica no contexto do coronavírus, certo?
E uma das estratégias que está sendo utilizada são os princípios da ventilação mecânica protetora. Quais são esses princípios? É você ventilar esses pacientes com baixos volumes. Não importa o gás carbônico, o PCO2, tá? Você só vai corrigir o PCO2, pensar em corrigir o PCO2 quando esse gás carbônico tiver níveis exorbitantes, a ponto de interferir no pH do tampão sanguíneo, pH sanguíneo, certo? Um pH abaixo de 7,15, você já pensa em corrigir o gás carbônico, mas até isso você deixa a chamada hipercapnia permissiva, porque pacientes com ventilação mecânica protetora, isso está sendo estendido, né? Isso é uma terapêutica que veio dos pacientes com pulmão de SARA, né? Que é uma doença parenquimatosa inflamatória. Então, se estendeu esse tratamento atualmente para os pacientes do coronavírus. Então, a gente ventila em baixos volumes, 6 ml por quilo ou do peso corporal previsto, mas né, não é o peso real, não é 6 ml por quilo do peso real, não, certo? Existe essa fórmula aí que vocês estão vendo aí nos slides, né? 0,91 vezes a altura em centímetros. Isso você encontra em qualquer aplicativo, no site, na internet, fácil. Então, você vai calcular o peso corporal previsto, não é o peso real. Vou ventilar esse paciente com 6 ml por quilo. Por exemplo, se o paciente tem 50 quilos, 300 ml, tá? Ou até menos, dependendo do caso, tá? Em relação a PIP, não se faz manobras de recrutamento alveolar. Isso tem sido bastante controverso e já recentemente, alguns anos, alguns trabalhos têm mostrado que as manobras de recrutamento alveolar podem aumentar a morbidade, mortalidade dos pacientes. Então, o que a gente vai usar vai fazer a titulação da PIP através do protocolo ARDS-NET, tá? Se você encontrar facilmente na internet também, onde existe uma correlação de PIP e FiO2, tá? Então, por exemplo, o paciente que precisa de um FiO2 de 50%, você colocaria aí, ó, uma PIP de 10 e assim por diante, de acordo com essa escala, tá? Você mantém uma oxigenação acima de 88%, 90%. O paciente não precisa ter 100% de oxigênio. Ninguém tem 100% de oxigênio. Se eu botar o oxímetro meu agora, vai dar 96, 97, 98. Não tem 100%, tá? E você vai individualizar, claro, entre cada paciente. Pacientes com DPOC têm suas características. É um paciente que tem uma hiperinsuflação pulmonar, tá certo? Gestante, ela já tem uma diminuição do tórax, entendeu? Então já tem uma diminuição da complacência pulmonar devido ao aumento da pressão abdominal. Então cada paciente ele vai ter sua particularidade, certo? Mas em especial esse tipo de ventilação, uma consideração tem que ser dada em relação à frequência respiratória. Esses pacientes geralmente eles não precisam de frequências respiratórias muito altas. Vai ter uma frequência respiratória aí abaixo de 35, tá? Você tenta estabelecer uma frequência respiratória abaixo de 35, tá? E uma pressão de platô abaixo de 30 centímetros de água. O que seria essa pressão de platô? Você ventilando, por exemplo, a volume corrente e outra coisa, não existe preferência. Ventila a pressão ou volume, não importa, tanto faz, um ou outro, tá? Quando você vai manejar um paciente ruim como esse, um paciente que é difícil de ventilar, dá-se uma preferência, pelo menos nos locais que eu trabalho, a ventilar por volume, porque você deixa bem estabelecido o volume que você quer dar, porque é o princípio da ventilação mecânica protetora, baixo volume, né? E consegue ter segurança em relação a esse parâmetro, tá? Vai fazer uma pressão de platô abaixo de 30, então você vai fazer uma pausa inspiratória com o paciente bloqueado, né? E vai ver como é que esse ar está se reacomodando dentro da arquitetura pulmonar. Ele se reacomoda e vê lá que a pressão de platô vai dar, por exemplo, aí, sei lá, deu 35, digamos. Se a pressão de platô estiver muito alta, por exemplo, acima de 35, você pode fazer o quê? Você pode diminuir ainda mais esse volume corrente, para que essa pressão de platô fique abaixo de 30, tá? Se mesmo assim esse paciente com a titulação da oxigenação com a PIP, volume corrente baixo, tá certo? Pressão de platô, você está tentando botar abaixo de 30 e ele não consegue oxigenar bem, o que se tem feito é a ventilação em posição prona. Esse paciente é virado e começa a ventilar em posição ventral. Isso acontece, não vai acontecer na anestesia, isso vai acontecer na cirurgia, tá certo? Quando for fazer o desmame, evitar desmame em peça T, que é uma peça aberta, a peça T,
você tem um tubo do paciente, bota um fluxo de oxigênio em torno de 5 litros de oxigênio e a outra parte aberta. É um método de desmame de ventilação mecânica, é válido sim, mas hoje em dia você pode desmamar a ventilação mecânica num sistema assistido, né, numa ventilação assistida, por exemplo, um PSV, ventilação com pressão suporte, sem deixar esse ar contaminando tanto o ambiente. E evitar nebulizadores, tá? A gente sabe que em alguns locais o número de leitos de UTI de ventiladores está escasso e está sendo racionado. Os pacientes muitos pacientes não estão tendo a oportunidade de usar um ventilador de forma em tempo necessário hábil. Isso tem aumentado muito a mortalidade. Tem alguns locais o uso do aparelho de anestesia tem se utilizado o aparelho de anestesia como um ventilador na terapia intensiva, tá? Então você tem lá as salas cirúrgicas ociosas, porque as cirurgias seletivas não estão acontecendo, você poderia utilizar esse aparelho de anestesia como ventilador mecânico, tá? É uma alternativa em alguns locais está fazendo, tá? Se isso acontecer, houve até uma publicação aqui recente, 3 de junho, na Sociedade Brasileira de Anestesia, Rojane e colaboradores, fizeram algumas recomendações, 2 páginas, algumas recomendações sobre os cuidados que tem que ter no aparelho de anestesia. Bem interessante. Uma coisa que tem que ser feita é desligar a alimentação do óxido nitroso para você não fazer uma administração inadvertida de óxido nitroso nesses pacientes, tá certo? Retirar os vaporizadores de servo, de isoflurano, desflurano, se você tiver, retira. Se não for possível, deixa ele seco, esvaziado, certo? Também para evitar que alguém de forma inadvertida ligue um anestésico inalatório nesse paciente. Não esquecer de proteger o aparelho de ventilação, o aparelho de anestesia, colocar o filtro no ramo expiratório também, bota o filtro do paciente e bota o filtro no ramo expiratório para proteger o aparelho, tá? Usar o filtro do paciente, que é um filtro de umidificação passiva, que a gente falou de umidificação passiva, né? Não se deve fazer umidificação ativa e eu não conheço nenhum aparelho de anestesia que tenha sistema de umidificação ativa. A maioria deles é umidificação passiva através da retenção de água pelo filtro, né, que é utilizado próximo ao paciente. Em relação a trocar a calça odada não precisa ser trocada entre um paciente e outro, tá certo? Primeiro, porque o aparelho de anestesia está sendo protegido pelos filtros e a calça odada ela é muito alcalina e potencial viricida, certo? Eu vou trocar a calça odada quando? Quando ela ficar roxinha? Não necessariamente quando ficar toda roxa. Você pode observar pelo capnógrafo, certo? Se tiver a reinalação máxima de 5 milímetros de mercúrio aí, então você tem muita reinalação de gás carbônico, você poderia trocar essa calça odada, ou se ela estiver começando a mudar de cor, você deve trocá-la também, tá certo? Em relação ao desmame, eu já falei, né? Desmame de ventilação mecânica, vamos usar um sistema fechado. Você vai fazer o quê? Você vai tirar esse paciente de ventilação controlada ou assistido controlado e colocar em ventilação assistida. Não vou usar tubo T, né? Porque o tubo T deixa o tubo orotraqueal desconectado junto ao ambiente, né? Ele vai ficar conectado com um fluxo de oxigênio de 5 litros, tubo do paciente e outra parte aberta, isso vai estar contaminando o ambiente. Então eu faço o seguinte, eu só vou mudar o meu modo ventilatório do aparelho para PSV, que é o ventilação com pressão suporte. Normalmente o paciente precisa, para ser estubado, estar com um bom nível de consciência, houve uma correção da causa básica que levou à intubação. O paciente tem que estar com balanço zerado ou negativo nos últimos 2 dias, evitar balanços positivos. Não deve estar com grandes distúrbios hidroeletrolíticos nem ácido básico. É interessante que esse paciente não esteja com o uso de drogas vasoativas em altas doses. Se tiver uma dosezinha de nora baixa, uma dobutamina baixa, não há problema, mas doses altas é um fator impeditor. Esse paciente não deve estar agitado demais, esse paciente de preferência deve estar colaborativo, tá certo? Então aí a gente vai proceder com o desmame da ventilação mecânica, tá? Esse desmame você vai botar num modo chamado PSV, certo? E você recomenda você deixar por 30 minutos a 2 horas. Se você, quando tira do modo controlado ou assistido controlado para o modo assistido, que é o PSV, ou também chamado de PS, pressão de suporte, o paciente não pode agitar, nem descompensar, nem ficar dispineico,
durante 2 horas. Se após 2 horas esse paciente está bem, ficou bem, com bom drive respiratório, sem agitar, é bem confortável do ponto de vista respiratório, né, esse paciente estaria apto a ser extubado, tá? Lembrando que esse oxigênio, esse paciente precisa estar com pouco FiO2, então o aparelho não pode estar precisando de 50%, 60% de oxigênio, não dá para extubar esse paciente tem que estar precisando de 30%, 40% de oxigênio, porque você estuba, bota uma máscara lá de 50%, corrige o problema, tá? Então, a diferença do desmame de ventilação mecânica para esses pacientes de COVID e para os outros pacientes em geral é que você não deve usar o tubo T. Tenta fazer um TRE, que é o teste de respiração espontânea, né? Que é mudar o modo para o PSV e deixar ele bem confortável, ter certeza que ele passou 2 horas tranquilo lá, tá certo? E deixar esse modo de pressão de suporte em pressões mais baixas, em torno de 0 a 5 centímetros de água. Normalmente, em outros pacientes, você poderia aceitar pressões mais altas, em torno de 8, 10. Nesses pacientes, a gente deixa pressão de suporte 0 a 5 centímetros de água, tá? Para fazer extubação traqueal dos pacientes com coronavírus, após a sua anestesia ou após o tratamento na terapia intensiva, você vai ter que ter os mesmos cuidados de aerolização, semelhantes à intubação. Então, quando for extubar, usar uma caixa de acrílico ou aqueles dispositivos com barreiras de proteção. Os equipamentos de proteção individuais são os mesmos. Avental impermeável, luvas, máscara N95, face shield, gorro e sapato fechado, tá certo? Dá-se preferência em salas com pressão negativa, seja sala sem cirúrgico ou na UTI, né? Minimizar a quantidade de profissionais disponíveis dentro da sala durante a extubação, certo? E fazer também a profilaxia de tosse, náuseas e vômitos, tá? Náuseas e vômitos a gente pode usar corticoide, dexametasona, na dose de 0,15 mg por quilo, com profilaxia de náuseas e vômitos, no máximo de 4 mg é suficiente para a sua ação antiemética, e ondansetron também na dose de 0,15 mg por quilo, também no máximo 4 mg como dose antiemética. Sendo que nesse paciente você não quer de jeito nenhum que ele vomite, porque tenha vômitos, porque isso pode contaminar a sala. Então, eu acredito que não existe uma recomendação formal, mas ao invés de fazer 4 mg, você poderia fazer uma dose não profilática, mas uma dose terapêutica de ondansetrona com 8 mg, certo? Profilaxia para tosse, as mesmas da intubação, e inclusive existe a recomendação de você tentar fazer uma analgesia venosa total, onde você vai usar Propofol em infusão contínua, e o Propofol a gente já sabe sabidamente que ele tem ação antiemética. Tá? Ou fazer single shot aí de Propofol, faltando 10 minutos aí para enxubar, quando você estiver querendo acordar esse paciente pode acordar mais calmo, com menos agitação e menor chance de náuseas e vômitos. Então pode fazer em torno de 10 a 15 miligramas de Propofol antes da intubação do paciente adulto. Tá? Evitar a manobra de Bailey, que é aquela manobra de pacientes com via aérea difícil. A gente pensa assim, esse paciente é via aérea difícil, então eu vou passar uma máscara laríngea antes de extubar, para garantir pelo menos uma máscara laríngea. Eu não tenho dificuldade se não conseguir extubar esse paciente precisar uma reintubação. Então, existem recomendações para evitar, publicação aí do Albert Einstein, algumas sugestões para o tratamento e estabelecimento de via aérea em pacientes com coronavírus. Então, vamos evitar a manobra de Bailey, e uma das sugestões deles também é usar o Mask Over Tube. Então, quando você extubar o paciente, já deixa a máscara ali prontinha com outro filtro, ó. Você já deixa outra máscara, deixa outra máscara aqui, conectada com o filtro, tá certo? Conectada, puxa o tubo aqui, vai extubar o paciente, deixa o tubo encostado aqui na boca, né? Desculpa, deixa o tubo aqui encostado na boca. Quando for extubar, já fecha e veda bem aqui o paciente para evitar e minimizar a chance de dispersão de gotículas contaminadas. Então, ó, 2 mãos, depois conecta aqui, ó, no sistema, tá certo? No aparelho ventilador, está aqui o paciente com máscara, filtro, ventilador, anestesista
segurando a máscara com 2 mãos, e se houver necessidade de alguma ventilação, vai ter outro profissional aqui que possa ajudar. Depois que o paciente estabilizar, tira a máscara facial e bota a máscara cirúrgica. Todo paciente que entra e sai vai ficar com máscara cirúrgica para evitar contaminação. Algumas considerações sobre a cardiopulmonar. Resumir algumas recomendações. Uma delas é na ressuscitação cardiopulmonar, o paciente teve uma parada cardíaca, existe o hábito de você desconectar do ventilador, do aparelho de anestesia, pegar o dispositivo bolsa máscara e ventilar na mão. Não é recomendado isso. Você pode deixar assim no ventilador, no aparelho de anestesia. Existem alguns ventiladores que possuem o modo parada cardíaca, quando você vai apertar para ele poder ventilar de acordo com a frequência desejada, né? Antes era recomendado que você fizesse as compressões torácicas, né, e ventilasse, né, ênfase nas compressões torácicas, continua sendo ainda ênfase nas compressões torácicas, porém, se você já tiver disponível materiais para intubação, você está autorizado a intubar precocemente, não precisa esperar desfibrilar, esperar o paciente não conseguir desfibrilar, evoluir para ESP ou assistolia para você fazer a intubação. Não, agora assim, para proteção de equipe, de profissionais que estão atendendo, profilaxia da contaminação do ambiente, dessa doença tão perigosa, uma das preferências pela intubação precoce, tá certo? Pode ser realizado inclusive antes dos 2 minutos da relação compressão-desfibrilação, tá certo? Em relação às compressões torácicas, existe também uma preferência para dispositivos validados, né? E dispositivos que, de acordo com a idade, né, de compressão mecânica automática. Então, aqueles dispositivos que vão fazer a compressão mecânica para você não se expor tanto próximo a esse paciente. Caso esse paciente esteja na UTI ventilando precisando ventilar em posição prona, decúbito ventral, você pode realizar a ressuscitação cardiopulmonar, principalmente pacientes obesos, com as compressões realizadas no dorso. Então você vai botar as 2 mãos, né, entre os espaços aqui T7 e T10, entre as escápulas, para fazer a ressuscitação e as compressões torácicas desse paciente, tá? Se ele estiver nessa posição, você pode botar as pás na posição anteposterior, né, ou virar o paciente, né, para decúbito dorsal e fazer a sua manobra da forma que quiser, certo? Agora você só vai virar se for possível, né? E você vai virar se fizer sem fazer a desconexão do sistema respiratório. Nesses pacientes, uma recomendação também é evitar esforços prolongados de ressuscitação. Isso é uma decisão da equipe, uma decisão lá do momento, diante de uma irreversibilidade de alguma causa, você pode evitar esforços prolongados. Ok, pessoal, muito obrigado. Espero que tenham gostado da aula. Vamos combater essa pandemia com conhecimento e seja um multiplicador aí, dos conhecimentos em relação ao tratamento do paciente coronavírus. Grande abraço.